Oi, pessoal! Então agora eu vou mostrar para vocês, né, em formato de vídeo, o resumo do que a gente aprendeu, né, que eu considerei os pontos principais em ciências humanas e ciências naturais do livro Trilhas de Aprendizagens. Então vamos lá. Esta primeira parte, né, que foi a parte inicial em ciências humanas, a gente falou bastante sobre alimentação, hábitos alimentares, né? Então a sociedade mudou ao longo do tempo os hábitos alimentares. Então, mais produtos industrializados foram sendo inseridos dentro da alimentação do brasileiro, né, que antes, né, um pouco antes, comiam mais produtos naturais, né? Agora já está misturado, né? Boa parte come bastante comida industrializada, também por uma questão de demanda também. Nessas fotos que a gente tem um grupo fazendo piquenique, né, com lanches, né? Geralmente os lanches são mais industrializados. Industrializados é tudo aquilo que vem no pacotinho, na caixinha, né, que a gente não compra nem na feira, nem na quitanda, né, nessas lojas que vendem mais produtos naturais, nesses espaços. Então tem pessoas bebendo bebidas que são feitas em casa com a polpa da fruta e outras bebidas que são compradas no mercado. Aqui a gente tem dois exemplos. O que é uma alimentação saudável com essas duas alternativas? Número 1 ou número 2? Aí vocês vão pensar, o que parece ser mais saudável? Os lanches, refrigerantes, milkshakes ou um prato de comida balanceado com salada, arroz, feijão e esse exemplo do número 2. Outro exemplo, quando a gente compara o que é mais natural e o que é mais artificial, é o suco. Geralmente o suco que a gente compra de saquinho, de caixinha, ele tem um pouquinho mais de produtos artificiais que o suco que a nossa mãe, né, que é a mãe de vocês, e que a gente faz em casa com a fruta, bate a fruta com a água. Então tem uma porcentagem, 100% de fruta é o suco da fruta, de 30% a 50% é o suco da fruta com um número menor de fruta e com mais produtos diferentes. E 10 a 30% é o suco da fruta com mais conservantes e açúcar e tudo aquilo que tem junto da caixinha. Quando a gente pega a caixinha para ver, por curiosidade, vão olhar também. Quando a gente compra o suco de caixinha, tem outras informações além, né, dos ingredientes que seriam a água e a fruta para fazer o suco. Outro exemplo de tema que a gente trabalhou em ciências humanas foi a questão do lixo. Para onde vai o lixo que a gente descarta? Essa foto tem o descarte de lixo feito de maneira incorreta, que é na rua, nas vias públicas, né? Então a gente sabe que não é assim que descarta o lixo. Esse é um exemplo do lixo sendo descartado no quintal de casa. Outro exemplo de uma maneira equivocada, de uma maneira errada de descartar o lixo. Não pode. Aqui a gente tem uma maneira que é a mais adequada, que é através do que seriam os lixões, que também é chamado de aterros sanitários, que é onde o lixo é descartado com uma melhor qualidade e de maneira mais correta. Aqui a gente tem dois trabalhadores que também trabalham nessa questão de separar o lixo, né? Muita coisa que vai para o lixo não necessariamente é lixo, poderia estar em outro lugar, poderia servir para reciclar e as pessoas acabam descartando. O brasileiro, ele produz muito lixo e joga no lixo coisas que nem precisaria estar lá. Aqui a gente tem alguns exemplos de doenças que são transmitidas no contato que a gente tem com o lixo. Por isso que é importante a gente descartar o lixo de maneira correta. Né? Coloca no lixo, espera a coleta do lixo e esse lixo vai para esses aterros sanitários, né? Porque aí tem exemplo de febre amarela, dengue, zika vírus, cólera, que são doenças que se transmitem também através do lixo e desses animaizinhos que tem aí. Aqui é um recorte de uma história em quadrinho, de uma charge que vocês vão aprender aí mais pra frente, né? Mas está falando assim, ó, eles estão em cima do telhado, olha o tanto de lixo que tem aí. A moça fala assim, vamos ter que mudar?
que ela quer dizer assim, mudar de casa, né? Aí o marido dela fala assim, sim, os nossos hábitos. Então, não interessa, não importa, não vai mudar nada se ela mudar de casa, se eles mudarem de casa, mas continuar com os mesmos hábitos de acumular lixo e descartar de maneira incorreta. Então, o mais interessante e coerente, como ele falou, é mudar os hábitos. O que é mudar o hábito? Mudar a maneira que a gente lida com o lixo que a gente produz. Aqui a gente tem um exemplo do que a gente pode fazer, ó, o que mais podemos fazer. Quando a gente vê essas cestas de lixo, esses lixos que são separados por cores, eles têm um motivo de existir desta maneira, né? Então, o azul a gente descarta o papel, o vermelho o plástico, o verde o vidro e o amarelo o metal. Isso ajuda muito o nosso meio ambiente, o nosso planeta e principalmente as pessoas que trabalham separando o lixo para verificar o que pode ser reutilizado ou não. Isso ajuda muito o meio ambiente e a nossa qualidade de vida também. Aqui é outro exemplo, como eu citei na aula, alguns puderam perceber que quando a gente descasca legumes, frutas, a casca do ovo e restos de comida, tudo isso pode ser separado, não ser descartado no lixo comum e a gente pode usar para adubar a terra. Se a gente tiver alguma planta em casa ou plantar até mesmo alimentos, frutas, legumes, né? Se você tem ali um espacinho para fazer isso, ou mesmo dentro de vasos e garrafas PET, você pode utilizar esses restos e cascas de alimentos para nutrir a terra. Do mesmo jeito que o alimento serve para nutrir o nosso corpo, se a gente descarta os restos e as cascas na terra, serve para nutrir a terra, deixar ela forte e fazer com que essa planta, essa flor e esse alimento cresça com mais qualidade. Então, esse é um exemplo do ciclo que tem o lixo quando a gente descarta ele de forma correta, né? Os resíduos alimentares, os restos de comida e casca de fruta e de legumes. Então, ele passa por um processo, esse processo que eu falei para vocês, para ajudar a terra a ficar mais forte, né? Ao invés da gente jogar no lixo comum, que se mistura com papelão, com papel, com outras coisas, a gente dá um outro uso para esse resto de comida, que vai servir como um ciclo para nutrir as plantas e os alimentos que estão crescendo, precisam de força. Aqui é uma maneira de compostagem que se faz na garrafa, então não precisa de muitos instrumentos específicos para a gente reaproveitar esse resto de comida. Não, a gente pode colocar numa garrafa, né? Abrir a garrafa em cima, deixar a parte de cima embaixo como apoio, colocar todos esses resíduos e a água em cima, que isso vai fazer com que essa água que desça, ela tenha os nutrientes necessários para a gente molhar as plantas e fazer com que elas cresçam com mais força e mais qualidade também. Outro exemplo é a produção de brinquedos, de objetos, que a gente já falou em ciências também. Desculpa o barulho da moto. Que a gente já falou em ciências também, que é reaproveitar esses materiais que iriam para o lixo, no caso, são embalagens de produtos de limpeza que iriam para o lixo e são reaproveitados para divertir a nossa vida. A gente pode fazer carrinhos, pode fazer casinhas e usar a imaginação. A gente já fez material reciclável, né? Vocês até mostraram ideias muito legais utilizando os materiais que iriam para o lixo. Aqui outro exemplo que a gente pode fazer um jardim suspenso, que é feito na parede mesmo, com garrafa PET. Então, se você não tem nenhum espaço no chão, você pode fazer do mesmo jeito, plantar flores e até mesmo alguns alimentos, frutas e vegetais dentro da garrafa PET. Ele não vai crescer tanto, mas considero que para a alimentação do seu dia a dia, ele sirva também. Também é uma maneira da gente economizar, né? Porque às vezes a nossa família usa bastante coentro para colocar na comida, salsinha, essas coisas. Tudo isso a gente nem precisaria comprar se aproveitasse essa ideia da garrafa PET para plantar tudo isso. Agora, ciências naturais. Em ciências naturais, a gente falou basicamente da higiene que a gente tem que ter no nosso dia a dia, principalmente nos tempos que a gente está vivendo de pandemia, de contaminação pelo Covid-19. Então, alguns hábitos de higiene são apresentados nessa imagem: tomar banho, escovar os dentes e principalmente lavar as mãos, né? Outro tema que a gente abordou foi
Como os animais e a natureza inspiram o homem para criar objetos e instrumentos novos no seu dia a dia. Um exemplo disso é a baleia. A baleia ela possui em seu organismo uma percepção sonora muito boa, de muita qualidade, que nenhum outro animal tem. Então, a partir desta característica da baleia, os pesquisadores desenvolveram um aparelho capaz de captar esse som dentro da água, né? Muito interessante como os animais e a natureza, eles inspiram a nossa vida. Outro exemplo é o avião, né? Tanto pelo seu formato como pelo seu nome, né? Ó, avião, aves, né? Então, também foi inspirado nas aves que têm essas asas bem grandes e que conseguem voar com uma qualidade diferente das aves que têm uma asinha menor. Então, os aviões também foram criados sendo inspirados na natureza, no caso, a essas aves. Aqui nós temos outro exemplo que é a teia de aranha. A teia de aranha, ela foi inspiração para que os seres humanos, né, pesquisadores, desenvolvessem um tecido muito forte e resistente. Porque esse desenho que tem a teia, ele é muito resistente. Inclusive foi criado um colete à prova de balas a partir da inspiração na teia de aranha. Também nós temos os vagalumes, né? Os vagalumes, eles possuem essa luzinha, né? À noite a gente percebe mais, percebe bem. E a partir dessa característica do vagalume, um pesquisador, ele criou uma lâmpada diferenciada. Então, a lâmpada que ele criou, ela tem um tipo de luz diferente, que foi inspirado na luz que o vagalume tem. E por último, nós temos os gatos, os felinos. Os felinos possuem em seu organismo, nos olhos, né, especificamente, o poder de ter esse reflexo tão importante. A gente às vezes não vê o gato, mas vê o olho dele lá longe. Então, a partir dessa característica do gato, os pesquisadores conseguiram desenvolver as placas de trânsito. Muito bem, verdade, as placas de trânsito que a gente consegue ver lá longe, né? Um avião. Falando do avião, o avião passou aqui. Que a gente consegue ver mais ao longe, né? Quando a luz do farol do carro bate na placa, ela já vem toda essa luminosidade. Então, seria muito difícil a gente ver alguma placa na estrada se não fosse por esse mecanismo que foi inspirado nos olhos do gato. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado essas informações que são curiosidades que a área de ciências tem muito e que eu gosto bastante. Beijão!